Trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. De acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14 horas e 30 minutos sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 1872 de 2008, Projeto de Lei 1480 de 2007, Projeto de Lei 2315 de 2004, Projeto de Lei 808 de 2006, Projeto de Lei 1338-A de 2007, Projeto de Lei 867 de 2006, Projeto de Lei 1358 de 2007, Projeto de Lei 1681 de 2008, Projeto de Lei 1690 de 2008, Projeto de Lei 1752 de 2008, Projeto de Lei 1823 de 2008, Projeto de Resolução 80 de 2008, Projeto de Lei Complementar 71 de 2008, Projeto de Lei 867 de 1990, Projeto de Lei 579 de 2005, Projeto de Lei 1618 de 2008, Projeto de Lei Complementar 33 de 2007, Projeto de Lei número 1022 de 2007, Projeto de Lei 1174 de 2007, Projeto de Lei 1222 de 2007, Projeto de Lei 1289 de 2007, Projeto de Lei 1324 de 2007, Projeto de Lei 1339 de 2007, Projeto de Lei 1405 de 2007, Projeto de Lei 1472 de 2007, Projeto de Lei 1487 de 2007, Projeto de Lei 1600 de 2008, Projeto de Lei 1604 de 2008, Projeto de Lei 1659 de 2008, Projeto de Lei 1686 de 2008, Projeto de Lei 1726 de 2008, Projeto de Lei 1730 de 2008, Projeto de Lei 1739 de 2008, Projeto de Lei 1744 de 2008, Projeto de Lei 1763 de 2008, Projeto de Lei 1781 de 2008, Projeto de Lei 1784 de 2008, Projeto 1793 de 2008, Projeto 1797 de 2008, Projeto 1845 de 2008, Projeto de Lei 1860 de 2008 e Projeto de Lei de Resolução número 83 de 2008. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 100ª sessão ordinária em 28 de outubro de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, Silvia Pontes e Charbel Zaibe, ambos a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos vereadores Rubens Andrade, Eliomar Coelho, Rogério Bittar, Pedro Porfírio, Adilson Pires, Cláudio Cavalcante, Pastora Márcia, Nadim do Rio das Pedras, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Vanderlei Marins, Stepan Ercecian, Luiz Antônio Guaraná, Dr. Jairinho, Patrícia Morim, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Roberto Monteiro, 18. Assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca a sessão ordinária para amanhã, dia 29 de outubro de 2008, às 14 horas, para apreciar a mesma ordem do dia, já designada no Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de segunda-feira, dia 27 de outubro de 2008. Encerra-se a sessão às 16 horas e 26 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Solicitamos, senhores vereadores, que estejam em seus gabinetes de trabalho para que compareçam ao plenário para darmos início à sessão. Em tramitação ordinária, em regime de prioridade, primeira discussão, projeto de lei 1872 de 2008, mensagem 174 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita
e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2008. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Não havendo quem queira discutir, voltará em primeira discussão. Isso aqui é A matéria voltará em primeira discussão em segunda sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei 1480/2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, proíbe a localização de casas de jogos de computadores similares de gênero lan house ou cibercafé, no caso que menciona outras providências. Tem voz? Ótimo. Pode encaminhar, presidente? Para encaminhar a matéria, o vereador Jorginho da SOS. Queria pedir o adiamento dessa matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 2315 de 2004, de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, considera de utilidade pública a Associação dos Ex-Alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Coque da Fonseca. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 808/2006, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a construção de uma Vila Olímpica no bairro de Santíssimo e da outras providências. Numa orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 867/2006, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dispõe sobre a possibilidade de intervenção pública no atendimento de serviços públicos e implantação de infraestrutura básica nos conjuntos residenciais definidos como vilas e da outras providências. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1338-A de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que considera de utilidade pública a associação denominada Titânia, Educação, Arte, Cultura e Meio Ambiente. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1358/2007, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, dispõe sobre a implementação do curso básico de informática para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, na forma que menciona, e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1681 de 2008, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, institui no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro o Dia das Velhas Guardas das Escolas de Samba, a ser comemorado no dia 30 de setembro de cada ano. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1690 de 2008, de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, que permite a fixação de placas indicativas. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1752 de 2008, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, institui o Dia da Orientação Farmacêutica no calendário oficial do município e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1823 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que considera de utilidade pública o Instituto Pro Povo. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de resolução número 80 de 2008, de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris, que dispõe sobre a substituição de copos descartáveis de plástico por similares de papelão e a compra de canecas de cerâmica para os gabinetes e departamentos da Câmara. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a ação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 71 de 2008, mensagem 168 de 2008, de autoria do Poder Executivo, cria as áreas edificantes que mencione da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Em votação, a emenda número 1 ao substitutivo número 1. A matéria requer de maioria absoluta. Senhores vereadores que estejam nos seus gabinetes de trabalho, comparecer ao plenário. A matéria requer de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Em votação, a emenda. Senhores vereadores, Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Cláudio Cavalcante, doutor Carlos Eduardo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Renato Moura, Rosa Fernandes, Silvia Pontes, Tereza Berg. Senhores vereadores, Adilson Pires, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, doutor Carlos Eduardo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Renato Moura, Rosa Fernandes, Stepano Essessian, Senhores vereadores, Jabel Zaíbe, doutor Carlos Eduardo, João Cabral, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Renato Moura, Rosa Fernandes. A presidência comunica aos senhores vereadores que é considerado presente o vereador que assina o livro de presença e participa das votações. O livro de presença registra 27, senhores vereadores.
Senhores vereadores, Jabel Zaíbe, Dr. Carlos Eduardo, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Eliomar Coelho, Leila do Flamengo. Presente, votando 26 senhores vereadores. A emenda está aprovada. Em votação, o substitutivo assim emendado. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Stepana Esteciano, Tereza Berg. Senhores vereadores, Adilson Pires, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Silvia Pontes, Vanderlei Maris. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores, votaram sim 27. O substitutivo assim emendado está aprovado. Fica prejudicado o projeto original que vai ao arquivo. A matéria voltará em segunda discussão após a redação do vencido, respeitado o intervalo de 48 horas. Em tramitação ordinária. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 867 de 1990, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que determina a existência de creche nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Em votação, o projeto assim emendado. Os postos de votação já se encontram liberados. Senhores vereadores, Adilson Pires, Agemílio Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jabel Zaíbe, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Renato Moura,
Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Tereza Berg e Vanderlei Marista. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 17 senhores vereadores. Votaram sim 13, votaram não 4. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que votará em votação. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação, projeto de lei de 579 de 2005, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, cria o projeto Bairros Populares do município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. O presidente vai encerrar a votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Dr. Nelson Ferreira, Jorge Felipe, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto. O presidente vai encerrar a votação. Presentes e votando 26 senhores vereadores. Votaram sim, 26. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. A declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. À Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a todos os colegas, esse é um projeto que, na minha luta de 16 anos, 18 anos como líder comunitária, que eu lutei pela falta de um programa de habitação popular no Rio de Janeiro. E eu espero, com aprovação aqui na Câmara, é um projeto de prédios de 4 pavimentos, sem elevador, em que vamos ter ruas, praças, áreas de lazer, acesso ao transporte, escola, saneamento, luz, humanizando e dando possibilidade à habitação popular ao longo da Avenida Brasil, área portuária, Santo Cristo e outras regiões da cidade, subúrbio, Zona Oeste, para que a cidade não continue sendo favelizada. E tem um programa para as pessoas de baixa renda poderem morar decentemente, combatendo
não só a falta de qualidade de vida, saúde, como a violência. Muito obrigada e desejo sucesso a todos os colegas. A presidência agradece e dá as boas-vindas aos 9 vereadores aqui presentes: Bispo Jorge Braz, Cristiano Girão, Clarice Garotinho, Tio Carlos, Bispo João Mendes, Professor Washington. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei número 1618 de 2008, da autoria do senhor vereador Jarbel Zaib, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Trabalhador em empresas de refeições coletivas rápidas e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar número 33 de 2007, autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que define normas para a preservação de faixa ambiental em áreas contíguas aos parques ecológicos situados no município. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Agemílio Pimentel, Carlos Bolsonaro, Carlos Caiado, Jarbel Zaib, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Serri, Luiz Humberto, a presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 26, o projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1022 de 2007, autorização do vereador Márcio Pacheco, considerado de utilidade pública, Associação dos Responsáveis e Amigos das Moradias Protegidas, ARAMP. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1174 de 2007, autorização do vereador Leomar Coelho, institui a Semana da Consciência Negra no município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1222 de 2007, de autorização do vereador Renato Moura, obriga a implantação de consultório médico, a disponibilidade de profissionais da área de saúde e presença de profissional de educação física em clubes, condomínios ou associações residenciais, na forma que mencione da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, vereador Nadinho Rio das Pedras. O parecer é favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer, Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Carlos Eduardo. Não estando presente, o vereador Adilson Pires. Estando presente, Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, favorável é o parecer da Comissão de Saúde. O parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer,
Vereadora Patrícia Amorim. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. A presidência registra também a presença do novo vereador eleito, Raimundo, do PT. Seja bem-vindo, vereador. Vereadora Tânia Cunha, também presente. Bastos. Vereadora Tânia Bastos. Seja bem-vinda, vereadora. A presidência vai encerrar a votação. Senhores vereadores, Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Lilian Sá, Luiz Antônio Guaraná, o presidente vai encerrar a votação. Presentes votando 26 vereadores. Votaram sim 26. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Retornando ao projeto número 14 do vereador Wilson Leite Passo. A presidência vai suspender os trabalhos para que possamos receber o prefeito eleito, Eduardo Paz, que está chegando à casa. Após, nós retornaríamos e continuaríamos com a sessão. Então está suspensa a sessão. Para encaminhar a votação do projeto de lei número 867, de 1990, do vereador Wilson Leite Passo, vereadora Silvia Pontes. Então, presidente. A presidência submete ao plenário, por solicitação da vereadora Silvia Pontes, o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1289 de 2007, autorização do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a prioridade de educação nutricional à população carente e acompanhamento nutricional de gestantes, crianças até 6 anos de idade e idosos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Solicitamos aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes ou nas dependências da Câmara Municipal, que se dirijam ao plenário, que estamos dando continuidade à sessão
Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1324/2007, autoria do senhor vereador Stepano Essessian, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas sobre o direito de preferências nas filas para pagamentos em bancos e demais estabelecimentos do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1339/2007, autoria do senhor vereador Jorge Felipe, dá o nome à Praça do Calçadão de Senador Camará, de Gil Barros de Monteiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, a presidência submete ao plenário a votação em bloco das emendas número 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1405/2007, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, que considera de utilidade pública a obra social Dona Meca. Não há oradores para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1472/2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza das caixas de gordura nas edificações do município do Rio de Janeiro, na forma que menciona. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer, vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1487/2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Dispõe sobre a criação do táxi turismo e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Transporte e Trânsito. Para emitir parecer, vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Transporte e Trânsito é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1600/2008, autoria da senhora vereadora Tereza Berger. Pela ordem. Veda a adoção pelas escolas de samba de enredo ou qualquer alegoria com cunho religioso ou que retrate o martírio de grupos sociais, religiosos ou Pela étnicos. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Turismo, vereador Stepano Essessian. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Turismo é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereador Sami Jorge. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Sami Jorge. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Não há, com a palavra pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, tendo em vista a dúvida surgida na apresentação do artigo 1º, em concordância com a vereadora Tereza Berger, que é autora, pedimos o adiamento por uma sessão para que possamos, então, corrigir a proposição a uma frase do artigo 1º, para que o projeto, então, prossiga na tramitação com tranquilidade. A presidência submete ao plenário solicitação da vereadora Rosa Fernandes de adiamento dessa matéria por uma sessão.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1604 de 2008, de autoria da vereadora Nereide Pedregal. Institui o dia 25 de julho como dia da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1659 de 2008, de autoria do vereador Dr. Jairinho, institui a nota fiscal eletrônica de serviços e dispõe sobre a geração e utilização de créditos tributários para tomadores de serviços nos termos que especifica e dá outras providências. Vamos colher os pareceres. Pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Vanderlei Maris, para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Nadim Rio das Pedras, para emitir parecer pela Comissão de Administração. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Nadim Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Sussami Jorge. Favorável, senhor presidente. Pela ordem. Parecer favorável. Com a palavra pela ordem, vereador Luiz Humberto. Solicito, senhor presidente, adiar por uma sessão a discussão. Presidente submete ao plenário o adiamento da discussão dessa matéria, por solicitação do vereador Luiz Humberto, por uma sessão. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1666 de 2008, autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Proíbe o uso de animais para atração ou carga no município do Rio de Janeiro, dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Nadinho Rio das Pedras, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. De Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Direitos dos Animais, vereadora Tereza Berg. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereadora Patrícia Morim. Para emitir parecer, vereadora Rosa Fernandes. Eu queria fazer uma questão de ordem. Primeiro porque está faltando aqui, nesse projeto, o opinamento da Comissão de Turismo. E quando se fala em charrete, ele implica no turismo da cidade. A gente não pode esquecer que a cidade do Rio de Janeiro tem o Paquetá, que é um ponto turístico na cidade e que tem a ver as praças, as atividades turísticas de lazer da cidade, tem a ver com charrete. Então, eu acho que a gente precisa incluir aqui a Comissão de Turismo para que opine sobre esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, no artigo 2º, ele fala sobre a exploração turística. Se fala da exploração turística, a Comissão de Turismo tem que opinar também sobre esse projeto. É sobre o projeto também, senhor presidente. Por essa razão, eu solicito o adiamento por uma sessão. Vamos continuar colhendo os pareceres. Aí, para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio, vereador Nadim Rio das Pedras. O parecer é contrário. Parecer da Comissão
é contrário. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Luiz Humberto. Não, até havia pedido pela ordem, senhor presidente, vou emitir aqui meu parecer, mas lembrando também que na Praça Xavier de Brito, que é conhecido como Praça dos Cavalinhos, na Tijuca, também existe lá há 47, mais de 50 anos, o mesmo tipo de serviço que é prestado de forma turística, não só por pessoas que vêm de fora do Brasil, mas que vêm da cidade. Então, acho que a vereadora Rosa Fernandes tem toda a razão e é necessário que vá à comissão de turismo também. E o parecer é contrário, senhor presidente. Parecer da Comissão de Transporte e Turismo é contrário. Para emitir de Finanças. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Sami Jorge. Senhor presidente, acompanhando o voto dos demais membros das comissões, nosso parecer é contrário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é contrário. A presidência acolhe a questão de ordem da vereadora Rosa Fernandes e irá encaminhar o projeto à ordem do dia para a Comissão de Turismo. Emitiu parecer. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1726 de 2008, da autoria da vereadora Rosa Fernandes, determina a divulgação das condições de venda de produtos alimentícios nas praias. Matéria dependente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Stepano, necessita para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria e Comércio, Agricultura, vereador Nadinho Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Abastecimento é favorável. Para emitir parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, vereador Jarbel Zaibe. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, Jarbel Zaibe. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1730 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município do Rio de Janeiro, Semana da Musicoterapeuta e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, vereador Stepano Esociano. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador São Jorge. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1739 de 2008, da autoria da vereadora Silva Pontes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de água potável pelas danceterias, salões de dança, estabelecimentos similares a seus frequentadores. Não há orador escrito para discutir a matéria. Solicitando aqui por nossa vereadora Silvia Pontes, aqui por intermédio dela, para adiar por uma sessão. A presidência submete ao plenário, por solicitação do vereador Luiz Humberto, o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1744 de 2008, da autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Obriga as administradoras de cartões de crédito a informar na fatura mensal a data prevista do fechamento da próxima fatura e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. Para emitir parecer, vereador Stepano Esociano. O meu parecer é contrário. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor é contrário. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Vanderlei Maris. Parecer favorável. Parecer favorável.
Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Sami Jorge. Senhor presidente, Minutinho, vereadora, peraí. Deixa o vereador Sami Jorge emitir ele parecer. me cedeu para que eu pudesse dar o sim, parecer. vereador. Apesar do entendimento de que esse projeto é inconstitucional e que cabe ao direito do consumidor e não a essa Casa de Leis opinar sobre essa matéria, o parecer é contrário. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é contrário. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1763 de 2008, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, que estabelece o dia 29 de maio como Dia Municipal da Pesquisa Clínica. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Ciências, Tecnologia, Comunicação e Informática. Vereador Vanderlei Maris, para emitir parecer. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1781 de 2008, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que inclui no calendário oficial do evento do município do Rio de Janeiro, o dia de São Jorge. Matéria pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir parecer pela comissão, vereador Jarbel Zaib. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informação, vereador Vanderlei Maris. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, refazendo a fala. Refazendo a fala. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1781 de 2008, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, incluindo no calendário oficial do evento do município do Rio de Janeiro, o dia de São Jorge. A presidência vai cobrir parecer da Comissão de Educação e Cultura. Vereador Jarbel Zaib. Já deu o parecer. Favorável, né, vereador? O parecer foi favorável, né? A outra comissão é a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Stepano Esteciano. Com homenagem ao nosso São Jorge, parecer favorável. Parecer favorável. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1784 de 2008, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Considera de utilidade pública a Associação Presbiteriana Cuidando do Amanhã. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1793 de 2008, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Considera de utilidade pública a Associação Beneficente dos Moradores do Parque São Sebastião. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1797 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Institui o dia 20 de julho como data comemorativa do aniversário do bairro do Catumbi e determina sua inclusão no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1845 de 2008, mensagem número 2 de 2008, de autoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que altera a lei número 4.533 de 27 de junho de 2007. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1860 de 2008, de autoria do senhor vereador Nadinho Rio das Pedras, que tomba para fins de preservação histórica e cultural o imóvel que menciona. Pela ordem, senhor presidente. No orador que vai discutir a matéria, encerrada a discussão. Pela ordem, para encaminhar, vereador Luiz Humberto. Encaminhar, solicitando adiamento por uma sessão. O presidente submete ao plenário, por solicitação do vereador Luiz Humberto, o adiamento dessa matéria por uma sessão. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, primeira sessão, emenda 05, projeto de resolução número 83 de 2008, autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira,
institui a Corregedoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pela A ordem. matéria está pendente da Comissão de Justiça e Redação. Pela ordem. Para emitir parecer, vereador Vanderlei Maris. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Stepan, nesse assento. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela ordem. Não há vereadores para discutir a matéria. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Stepan, nesse assento. Pediu adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário, por solicitação do vereador Stepan, nesse assento, o adiamento dessa matéria por 2 sessões. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor vereador, senhor presidente, eu pedi por uma sessão. Desculpe, vereador. Por uma sessão. Tá bom. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por solicitação do vereador Stepan Necessem por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta da presente sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, dia 4 de novembro, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado, senhores vereadores, que ficaram até esse momento aqui. Término da sessão.